Os cristãos se referem sempre ao pecado da carne. Os orientais lembram sempre que o ego vive da carne e que é preciso se libertar da carne. No Brasil, o pecado da carne vai um pouco além da teologia. O pecado da carne, como ficamos conhecendo hoje, vai aos frigoríficos. Não basta o pecado da carne, da ganância, da gula, da avareza, da exploração do homem pelo homem. Não basta o pecado da carne de ter sempre em detrimento do ser. Tem que ter também o pecado da carne de enviar frangos com salmonela para a merenda escolar das crianças. O pecado da carne podre colocada no mercado. O pecado da carne propinada entre fiscais e frigoríficos. O pecado da carne deste governo golpista. Quando Michel Temer diz, como forma de bravata, porque não passa de bravata, voltamos a recuperar a credibilidade internacional. Que credibilidade internacional? Só porque vendeu 4 aeroportos para empresas estrangeiras, porque as empresas brasileiras foram destruídas completamente pela Lava Jato? E embora eu seja a favor de que as apurações de corrupção continuem, mas não, você não pode apurar a corrupção destruindo toda a indústria brasileira, todo o comércio brasileiro. Então 4 empresas estrangeiras compram o que o brasileiro não pode comprar. Aí faz a bravata de dizer, voltamos a recuperar a credibilidade internacional por causa de 4 aeroportos. É muito maior do que isso a credibilidade internacional. Como recupera a credibilidade internacional se cada ministro nomeado é imediatamente suspeito de corrupção? É claro que o ministro da Justiça, o nobre e honrado Osmar Serralho, segundo declaração da Polícia Federal hoje, não há provas de que ele tenha cometido o crime. Aliás, é bom mesmo que não haja provas para a Polícia Federal de que ele tenha cometido o crime. Porque se houver provas de que os tais telefonemas dele, conversando com fiscais propineiros, chamando eles de grande chefe, fosse um crime, o processo subiria para o Supremo Tribunal Federal. E aí vão todos os donos de frigorífico, todos os fiscais corruptos, os 309 suspeitos que a Polícia Federal levantou hoje, vão para a instância superior do Supremo Tribunal Federal. E lá, senta-se em cima do processo, pede-se vistas, protela-se, e aquilo dura anos, anos e anos, até talvez a prescrição dos crimes. Como acontece muito, acabou de acontecer com esse rapaz tarja preta, esse que a gente não pode dizer nome, o Mineirinho, já prescreveu outro caso de denúncia de corrupção dele. Então é melhor que o ministro não seja suspeito. E não deve ser naturalmente. Mas é bom que não seja, porque a polícia pode apurar e a justiça pode apurar em instâncias inferiores e ser mais rápida do que um processo com gente de foro privilegiado. Agora, como recuperar a credibilidade internacional se cada ministro nomeado imediatamente torna-se suspeito de um crime de corrupção? Não é o caso do ministro Osmar Serralho ainda. Ou talvez nunca. Mas se você olhar o ministério, todos estão sob suspeição. A maioria deles está sob suspeição. Eu não sei nem como é que o Mendoncinha de Pernambuco escapa, deve ser muito medíocre. Acho que nem corrupção ele consegue entrar. Então, na verdade, essa questão da carne podre, de frigoríficos, até me espanta um deles. Um deles não era o filho do Lula, que era o dono, era o Lulinha que era dono. Mas prenderam um outro dono que não o Lulinha. Ora. Então, grandes frigoríficos, a melhor carne é a minha. O outro dizia, não, você tem que o melhor presunto. Tudo com salmonela, tudo com ácido ascórbico, tudo com boi podre, com galinha podre, com frango podre. Podre como está o Brasil de hoje. Podre, caindo de podre. Vocês olham a cara do usurpador e me digam, o que é que tem de sadio ali? É podre. É salmonela, é a própria cara da salmonela. Esta bactéria, este vírus, sei lá como é que chama esta porcaria, este germe salmonela, parece que se espalhou no atual governo como um todo. É todo ele podre do pecado da carne, da ganância. A minha mulher me pergunta, mas me diga uma coisa, o que um velho de 76 anos, um homem de 80 anos, já rico, milionário, botando dinheiro por todos os poros, quer continuar roubando mais pra quê? Qual é esse nível de ganância? O sujeito na beira da cova já, escolhendo apenas entre cova e urna, a única escolha que ele tem para fazer, ainda continua roubando, roubando, roubando. Que vício é esse? Que coisa é essa? Vai pro inferno carregado de dinheiro? Caixão não tem gaveta.
E a corrupção se espalha no país inteiro, em todos os níveis. Os coxinhas não queriam pagar o pato, pois estão pagando pela carne podre. Estão pagando o frango podre.